É preciso escutar para saber o caminho. Quem não escuta a indicação, quem não escuta não aprende, e quem não aprende não sabe como fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que amando a ti amemos os nossos irmãos. O Evangelho de hoje diz assim: em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o bom pastor, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou essa parábola, mas eles não compreenderam o que ela queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, encontrará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Aqui nós estamos vivendo o Evangelho de João, né? Os eu sou de Jesus, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a porta das ovelhas. E nessa parte, lógico, esse contexto tem todo um conteúdo teológico, mas eu quero meditar com você uma parte. A parte de que as ovelhas sabem escutar a voz do bom pastor. E passar pela porta que o bom pastor indica, que é ele mesmo. Quando eu passo pela porta de Jesus, é porque eu escuto a sua voz. E é preciso escutar a voz para saber o caminho. Quem não escutou a orientação não sabe como fazer. E às vezes, gente, a gente escuta a orientação, começa a fazer bem, mas depois a gente para no caminho. Porque a gente não recorre mais, não escuta mais, a gente para de escutar. Nós falamos muito, mas escutamos pouco. O rei Salomão um dia pediu para Deus um coração que escute, um coração sábio que soubesse escutar a voz de Deus, e Deus sabedoria. Mas no andar da vida dele, no andar do transcorrer da vida dele, ele parou de escutar. E ele terminou o seu reinado de uma forma deprimente. Não é porque eu escutei uma vez que eu estou isento e não preciso escutar mais. Não é porque estou na igreja, não é porque nós estamos na igreja que nós não precisamos escutar a voz do bom pastor todos os dias. É preciso escutar, porque se eu não escuto o meu caminho, eu começo a achar que eu sei caminhar. Eu começo a achar que eu sei fazer as coisas. E eu paro de escutar. E começo a seguir aquela voz que me fala. E a voz que vai me falar sempre será a voz que quer me destruir. Do ladrão e do assaltante. Porque o desejo de Satanás é isso, destruir a obra-prima de Deus. Eu e você. Que eu e você saiba sempre escutar Deus. Não é porque você teve um encontro com Deus que você não precisa se esforçar sempre. Continuar. Precisa continuar na espiritualidade, na oração, na participação, nas celebrações, nas missões, em tudo. Porque se você falar, não, eu vou ficar em casa, isso aí pode ser uma voz que quer te destruir. Daqui a pouco você não está nem rezando mais. Daqui a pouco não tem força nem para ir na celebração mais. Daqui a pouco não tem força para servir em nada mais. Mas vai ter força para se divertir. Vai ter força para fazer coisas do dia a dia da vida. Vai falar assim, não, mas eu não roubo, eu não mato, eu não prejudico ninguém. Mas vai perceber que está se desfigurando. Conta a história de Leonardo da Vinci quando ele foi pintar a Última Ceia.
a Santa Ceia, diz que ele queria fazer uma obra-prima. E ele queria um modelo que ele olhasse e visse, esse daí é Jesus, esse aí é Pedro, isso aí... E ele começou com Jesus. Um dia, numa celebração eucarística, ele olhou para um jovem que resplandecia santidade. Rosto fino, cabelo longo, um olhar másculo, firme. Ele falou, esse vai ser o modelo para ser Jesus. Foi lá, convidou ele, foi até o ateliê e começou a pintar por Jesus. Depois ele foi um a um, Pedro, João, e deixou Judas por último. Porque ele queria uma pessoa que ele olhasse e visse ali naquela pessoa o sinal da derrota, o sinal da tristeza, da decepção, do engano, daquele que não sabia o caminho, que estava perdido. E um dia, numa boate, depois de muito tempo, que ele não tinha pressa de terminar, ele viu um homem na escuridão, um jovem, mas com um olhar acabado, e fez uma proposta para ele. Ele aceitou, levou ele para o ateliê e foi pintando, foi personificando Judas na tela. Depois ele olhou e falou assim, parece que eu te conheço. E aquele jovem, o nome dele era Pedro Bandinelli. Disse assim, eu sou o mesmo que você há alguns anos atrás usou para pintar Jesus. Ele disse, alguns anos de vícios que eu estou, eu me tornei essa pessoa. Sabe, gente, não é porque a gente teve uma experiência com Deus que a gente está imune de também ser enganado. De ser enganado e de sair da voz do bom pastor para a voz do ladrão e do assaltante. Que o Senhor nos preserve do mal, de não escutar a sua voz. Porque se eu não escutar a voz de Deus, a voz de Jesus, a voz que clama pelo Espírito Santo, eu vou escutar as outras vozes. Que Deus te preserve do mal, de não escutar mais. E se por acaso você não estiver escutando, se você estiver se vendo aí naquele que foi pintado por último, é só estender as mãos para Jesus e falar, Senhor, faça com que eu ouça de novo, porque Jesus é aquele que faz os surdos ouvirem. Hoje eu peço a Deus o milagre de escutar, o milagre que muitos surdos espirituais possam voltar a escutar. Senhor, abre os nossos ouvidos, abre os ouvidos daqueles que não nos escutam, para que eles voltem a escutar. Eu te louvo, Senhor, porque sei que fará, porque o Senhor quer as suas ovelhas. Chama, Senhor, essa ovelha pelo nome, que ela te escute, que ela passe pela porta, que ela seja conduzida para uma vida nova, onde há muitas pastagens. Ó bom Deus, fique conosco. Ó Espírito Santo, inflame o nosso coração o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você puder, compartilhe aí com a gente, dê o seu like, se inscreva no canal, divulgue o canal da Comunidade Obra de Amor para outras pessoas e compartilhe os vídeos e assim ajude a palavra de Deus a percorrer o mundo.